Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje, dia 27 de janeiro, quinta-feira, 8 horas da noite. E o papo hoje é antiproibicionismo e redução de danos. Passo a palavra para o amigo Diogo. Boa noite, queridos, meu povo amado. Então, gente, tipo, né, eu tinha até conversado com o Jerônimo hoje um pouco mais cedo. Nessa semana até apresentei um trabalho sobre isso, mas eu resolvi, tipo, não tá, como foi bem legal a nosso outro encontro ser mais uma roda de conversa, assim, e tal. Eu até acabei trazendo uns vídeos como material, que, né, ele é um pouquinho mais longo, o outro é mais tranquilo, assim, falando sobre guerras drogas, né? Na real, eu tinha até trazido dois sobre guerras drogas. A gente pode passar o primeiro, depois, se, sei lá, né? Acho que já vai cobrir bem, assim. E eu trouxe um sobre os 10 princípios da redução de danos, assim, que eu acho também bem interessante para, né, trazer né, uma luz, assim, para a galera que já está pensando, tipo, já tem aquele conhecimento, assim, né? Já está estudando há um tempo, mas talvez não tenha atuado ainda, sabe? Acho que é legal para dar uma certa segurança, assim, de, né, como sei lá, se portar, né? Tipo, o que falar e o que não falar também em alguns momentos, né? Quando a gente estiver atuando. Então, é isso. Acho que vou passar o primeiro aqui sobre a guerra às drogas, né? Pra gente... Não sei, né? Quem é que já tá aí, quem é que já tem, né, mais leitura, conhecimento sobre né, tipo, a história do proibicionismo e tal. Então, né, como ele segue afetando todas as derivações que decorrem desde o, né, início dessa proibição global das drogas. Tá, eu vou fechar meu microfone aqui e vou compartilhar. Se tiver sem som, se tiver algo errado, você me avisa, por favor. Alô, pronto? Isso, Dona Rita Von Hunt, a comunista. Sim, do 506, Alameda Santos, 27. Isso, eu estou ligando para o meu dealer para comprar 1 quilo de cocaína, da farinha boa, sim. Haxixe pode mandar. LSD vou querer, sim, pode mandar. MD, pode mandar, que agora eu tenho amigas na The Wiki. Eu vou muito para rave. Esse aí pode mandar também, não sei o que mas eu vou tomar tudo. Poppers não preciso de tomar com refrigerante. Tá, muito obrigada. Em drogas pesadas, Alameda Santos 27. Isso, do 506. Obrigada. Vamos lá embaixo buscar, que eu fiz o teste. Parece que para ser preso a gente tem que ser preta, pobre, favelada e ir no baile funk. Então pra gente tá tudo bem. Vamos lá. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é guerra às drogas. Talvez seja bom que eu já comece dizendo que eu detesto esse termo, porque ele mascara o que está acontecendo de verdade. E aqui, no Brasil, o que está acontecendo de verdade é a institucionalização de uma prática para o encarceramento e o genocídio em massa da população negra e periférica e pobre do nosso país. Aliás, isso é tão explícito que às vezes até me parece bobo fazer um vídeo para falar sobre isso, né? Por exemplo, que a palavra traficante vai aparecendo conforme a cor da pele vai aparecendo, né? Conforme a gente tem uma marca étnica racial, a palavra traficante magicamente aparece nas notícias. E aí basta que a gente se lembre, por exemplo, de todas as vezes que o estudante de medicina é apreendido com entorpecentes. Nunca é um traficante de drogas porque você estuda medicina. Talvez como um adendo, valha ressaltar que essa história de guerra às drogas é uma prática mais antiga que andar para frente, né? E ela sempre mascara outros interesses.
Então, vamos lembrar, por exemplo, aqui a lei seca, né? As leis de proibição nos Estados Unidos. Começam em 1920 e vão terminar lá em 33, proibindo a produção, o comércio, a distribuição e a importação de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Bom, moçadinha, os Estados Unidos ele entra ali na coisa da Primeira Guerra Mundial em 1917, quando está acontecendo a Revolução Russa na Rússia, né? Vocês sabem que as primeiras leis de proibições que dão aval, dão permissão que o exército, que a polícia invada casas ou reuniões de pessoas para inspecionar a moral e os bons costumes e o não consumo de drogas, ela começa a ser usada como uma ferramenta política para desmantelar sindicato, União de Trabalhador e Partido Comunista nos Estados Unidos. Lá nos anos 50, aqui para puxar a brasa para minha sardinha, que sou professora de literatura, nos Estados Unidos a gente tem o The Beat Generation. Essa geração de artistas que ia na contramão, que propunha a sociedade alternativa, né? Um beijo, Raul. E, moçada, você sabe que um desses expoentes lá nos Estados Unidos é o Burroughs. E o Burroughs, ele tem Naked Lunch, né, o Almoço Pelado, Junk e vários outros escritos. Esses são os mais famosos. Esses escritos, nos anos 50, o Burroughs está propondo aqui uma reflexão super interessante, que é a seguinte: você e eu amamos usar drogas. Você usa Lithium, Valium, Prozac, Whisky, Rivotril, cigarro. Você usa várias drogas e as suas são legalizadas. E ninguém implica que você as gosta de usar. E por que as minhas estão proibidas? E o Burroughs está levando essa guerra para essa fachada de moral e bons costumes que proíbe drogas, ao passo que libera outras sem nenhum tipo de moral e bons costumes. O que a nossa guerra às drogas no Brasil faz é enriquecer quem faz vista grossa, né, para o comércio, para a comercialização, para o narcotráfico, trazer uma violência inimaginável para as periferias da cidade e, com balas perdidas, começar o genocídio dessa população. Esse ano, uma série de crianças foi baleada em troca de tiroteio, em ação de invasão de comunidade por polícia ou em perseguição de narcotraficante pela polícia, né? Aqui eu vou deixar alguns nomes porque eu acho importante que a gente carregue o peso de morar no Brasil. Agatha Félix tinha 8 anos e foi brutalmente assassinada com uma bala perdida nas costas dentro de uma perua escolar. E eu peço agora que a gente, talvez, antes de continuar a discussão da guerra às drogas, se pergunte o que teria acontecido se o filho de um juiz no Jardim Europa, em São Paulo, tivesse tomado um tiro de uma bala perdida de um policial nas costas numa perua escolar, no Jardins, o filho de um juiz branco, rico. O que será que teria acontecido? Cauê Ribeiro tinha 12 anos, Cauã Rosário tinha 11, Cauã Peixoto tinha 12 e Jennifer Silene Gomes tinha 11. Essas foram as vidas tiradas em nome à guerra às drogas, ao combate ao narcotráfico, à proibição. E agora uma coisa muito engraçada, a polícia entra na periferia, sobe o morro atirando, né? Ou então, vamos mandar um beijo para o João Dória, governador desse maravilhoso estado, que deu uma declaração que a partir de janeiro a polícia se atirar para matar, e depois se disse muito comovido, muito pego de sobressalto com a ação que tinha acontecido agora em Paraisópolis, quando a polícia covardemente acuou e amontoou uma série de jovens que estavam no baile funk, numa ruela, resultando em 9 pessoas mortas, quase por um tipo de soterramento humano. Bom, e se esse tiroteio, e se essa invasão, e se essa ação policial é em nome, por exemplo, a guerra às drogas, fica a questão. Por que a polícia não entra atirando ou não entra com essa ação, né, violenta, forte, corajosa, em rave? Sim, né? Porque a gente sabe que uma rave é uma festa de música eletrônica que dura 28, 36, 42 horas e nenhum corpo de um ser humano dança esse tempo se não tiver sob efeito de fortes psicotrópicos.
Será que não tem consumo de drogas nas festas da Mackenzie, da PUC, da USP? Será que não tem consumo às drogas na festa do peão de Barretos? Será que não tem consumo às drogas no Villa Country, no Villa Mix? Será que não tem consumo às drogas na The Wiki? Mas por que será que a polícia só entra atirando para matar, com bala perdida, com criança, com soterramento na favela? Bom, depois que fica explícito, delineado, né, que essa guerra às drogas, ela só é guerra quando o corpo que será morto é um corpo marcado por raça e etnia, marcado por pobreza e marcado por um lugar de periferia social, a gente precisa então perguntar de onde vem essa nossa reação ou essa nossa postura de considerar a droga o grande destruidor, desfacelador da vida social. E, em especial, essa nossa postura de olhar para o viciado, de olhar para o usuário como um criminoso e não como uma pessoa fragilizada. Primeiro, existe uma lenda, né, de que haveriam aditivos, né, ganchos químicos nas drogas que, a partir do uso delas, desencadeariam nos nossos corpos processos de dependência química, né, ou psicológica. Vamos supor que você está assistindo esse meu vídeo no celularzinho, não está olhando aqui para a calçada, cai e quebra a bacia. O que vai acontecer? Você vai tomar analgésicos, todo tipo de droga para ajudar o seu corpo a lidar com um pré-cirúrgico, um cirúrgico e um pós-cirúrgico de muita dor. Então, vamos pegar exemplo aqui, metadona, né? Você vai tomar metadona que tem mais ou menos os mesmos efeitos da heroína. E você vai tomar isso várias vezes, em várias administrações, seja por via oral, etc, etc, etc. E depois desse período no hospital, você não vai sair de lá viciado. A fim de entender esse caráter, né, do vício instantâneo, do não vício após a administração, o professor Bruce Alexander, do Departamento de Psicologia da Universidade de Vancouver, ele vai acompanhar estudos do início do século XX e ele vai repropor esses estudos nos anos 70. Lá no início do século XX, essa crença, né, de que a heroína mata, de que a cocaína vicia na hora, ela acontecia por quê? Ratos eram colocados individualmente em gaiolas e tinham acesso a 2 bebedouros com água. Um com água pura e um com água batizada, né? Esses ratos que estavam sozinhos nessas gaiolas, quase em 100% dos casos, tomavam a água com drogas e tomavam ela até terem uma overdose. A partir daí, no início do século XX, vai ser formada uma teoria de que o uso em drogas vicia e esse vício vai levar a uma overdose. Essa é a ideia que a grande maioria das pessoas tem sobre drogas. Nos anos 70, o professor Bruce vai repropor esse estudo, mas agora com algumas alterações. Os ratos serão postos em gaiolas com muitos amigos, alta disponibilidade de sexo, muitas distrações e enriquecimento ambiental. Eles vão ter bolinha colorida, ração, estopa, túneis, água sem batizar e água batizada. O número do estudo do início do século, de quase 100% dos ratos viciados morrendo por overdose, cai para um número próximo a 0. Então, os ratos que estão nessa gaiola com amigos, companhia, distração, comida, oferta de amizade, sexo, vida em comunidade, não usam a droga. E quando a usam de forma recreativa, sem overdose. Desde os anos 70, a gente sabe que o que vicia, o que torna pessoas viciadas, não é exatamente uma postura criminal e nem o entorpecente em questão, mas a gaiola na qual a gente está preso. Então, a depender da sua gaiola e do seu regime de condicionamento e de prisão, você vai recorrer ao entorpecente que ajude você a sair desse lugar, a se desconectar dessa realidade. E é por isso que olhar para as pessoas que são usuárias, viciadas, dependentes químicas, como se elas fossem criminosas, não resolve nada e está muito longe da realidade. A gente deveria olhar para essas pessoas como pessoas que estão em gaiolas que as deixam tristes. Um outro pesquisador da Holanda chamado Peter Cohen, ele pede que a gente, no estudo dele, pare de usar a palavra ou o entendimento ou a ideia de vício, de dependência, e comece a pensar que o ser humano constrói laços. E esses laços eles são construídos com outras pessoas, com coisas ou com práticas. O problema é que, na falta da possibilidade de criar laços sadios,
O que sobra para esses seres humanos que estão presos em gaiolas tristes é a única possibilidade de criar laços de dependência com entorpecentes, com substâncias que fazem mal. E para que a gente aproxime esse estudo ou essa ideia da gente, é só pensar em você que está vendo o vídeo e está, por exemplo, com uma garrafinha de água com você. Vodka é legalizada. E por que ao invés de água nessa garrafinha, você não tem vodka? E por que ao invés de suco, chá, açaí, você não toma vodka com todas as refeições? Provavelmente a resposta na qual você vai chegar é que você não faz isso porque você não precisa, não quer e não depende disso para nada. Quando a gente pensa na legalização da droga, que vai aumentar o consumo e que agora pilotos vão voar os aviões depois de terem fumado um baseado, é só a gente pensar se os pilotos voam seus aviões depois de terem tomado 1 litro de uísque. E a gente vai saber que não, Porque eles não precisam, porque eles não querem, porque eles não podem. e a legalização das drogas não levaria a gente para esse cenário pós-apocalíptico De loucura e todo mundo muito doido, louco, sem roupa, fazendo sexo. Ai, que delícia. Não. Para encerrar, eu deixo aqui um exemplo de Portugal, que lá nos anos 2000 tinha estarrecedores 1% da sua população viciada em heroína. Fica aqui de recomendação também o filme Transporting, quando o Reino Unido estava lidando com dados muito similares aos de Portugal. Bom, essa guerra contra as drogas que trata o usuário como um doente criminoso, Portugal não viu avanço nem mudanças sociais nenhum. A partir de um painel liderado por um médico chamado Dr. João Gulão, os portugueses chegaram à conclusão de que a melhor alternativa seria a legalização de todas as drogas, de cannabis a crack, com a regra de que o dinheiro que era antes usado numa proposta guerra às drogas ou na recuperação, quase sempre que não surtia efeito, dessas pessoas viciadas, fosse agora investido na inserção real dessas pessoas na sociedade. Criação de empregos estáveis para essas pessoas ou microcréditos para que elas pudessem abrir seus próprios negócios. Depois de 15 anos, segundo o British Journal of Criminology, Portugal viu os índices de drogas injetáveis caindo por 50%. Uma queda estarrecedora da infecção por HIV, da overdose e de crimes cometidos por pessoas que queriam usar drogas como fruto dos seus furtos ou vendas ou etc. O que está posto pelos nossos irmãos portugueses é que depois de 15 anos de investimento público consciente para integrar pessoas em sociedades, tirando elas das suas gaiolas tristes e fazendo com que elas tivessem perspectivas reais e razões para acordarem e laços saudáveis, o problema com as drogas e com a guerra às drogas foi praticamente extinto em Portugal. A gente chegou a quase 2020. A gente tem um processo histórico que viu que a tentativa de proibição de coisas nunca surte na sua efetiva proibição. A gente já tentou leis secas que foram derrubadas pelas culturas e pelas práticas das populações. E agora a gente tenta a proibição das drogas, que a gente sabe que continuam sendo usadas, só que agora com a qualidade infinitamente menor do que elas poderiam ter, com segurança infinitamente menor do que elas poderiam ter, com captação de impostos infinitamente menores do que elas poderiam ter. O que a gente vê nessas tentativas de proibições subsequentes, desde o início do século até aqui, é que elas falham e que elas, no final das contas, são como tentar tampar o sol com uma peneira, enxugar o gelo, e que só a implantação de política e prática pública, consciente, de integração de pessoas, são as coisas que podem resultar numa efetiva guerra às drogas, que vai precisar trocar de nome, porque vai também trocar de paradigma. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por essa semana é só. Até semana que vem. Um beijinho. Tchau. Então, gente, acabou que eu escolhi esse vídeo da Rita, né, que faz um apanhadão, assim, né, tipo, ele é um pouquinho longo, mas, né, traz todo, né, esse processo de
mostrar como o proibicionismo, né, nunca foi baseado em ciência, né, em bem-estar, e sempre foi uma ferramenta de controle social, né, e isso acho que é a premissa básica, assim, da gente começar a pensar na redução de danos, né, de como, por que a redução de danos surgiu, né, porque já existiam, né, tipo, práticas de redução de danos, de, né, médicos que prescreviam substâncias, né, para, sei lá, para um vício em ópio, por exemplo, né, fazer uma troca, mas a redução de danos como perspectiva de cuidado foi surgir a partir, né, da organização de usuários que já estavam sendo marginalizados. Então, a partir, né, desse processo coletivo de organização, de auto-organização, né, que a redução de danos foi começar a surgir como prática institucionalizada. Né? Então, o Harry está aí ainda? O Harry saiu? O Harry falou que tinha interesse de falar enquanto a gente estivesse, né, parte do antiproibicionismo. Mas, enfim, chegou o rapaz. Eu acho, né, que é essencial para o nosso trabalho a gente entender, né, como, né, não existe uma possibilidade de uma produção plena de cuidado em saúde mental, né, e para pessoas que usam drogas, enquanto a gente ainda estiver num paradigma proibicionista. E a gente acaba que fica à mercê de comunidades terapêuticas, né, de todo esse tipo de tratamentos que são totalmente ligados na moralidade e na religiosidade. E também enxergar o uso de drogas como um comportamento desviante, como um comportamento inerentemente problemático, né? E não simplesmente como um fenômeno cultural, né, e social. E Harry, eu estava falando que tu tinha me chamado agora, que tu queria também falar um pouco sobre antiproibicionismo. Se tu quiser adicionar mais alguma coisa, não sei se chegou a ver o vídeo, conseguiu ver até o final. Não estou citando. Bugou tudo. Agora saiu baixinho. Podado aqui meu celular. Calma aí, vou sair e voltar. Agora. Enfim, gente, não sei se mais alguém quer falar alguma coisa que a gente espera o Harry. Com certeza, pô, isso é totalmente importante também da gente pensar nisso, porque isso vai afetar diretamente a experiência que a pessoa vai ter enquanto ela usa aquela droga, né? Se a pessoa, tipo, tem um preconceito com cocaína e ela usa cocaína sob efeito de LSD, possivelmente ela vai ter uma experiência mais agradável caso ela não tivesse esse preconceito, que ela considerasse, né,
algo natural aquele uso. Então, isso realmente, eu já tive vários momentos também de, tipo, estar conversando com pessoas que usam, assim, pessoas próximas até, e a pessoa dizer, não, mas eu acho que no fundo faz mal, sabe? Tipo, faz mal, eu uso, sabe? Mas eu acho que faz mal, sabe? E aí, né, que cai a ficha de, nossa, realmente, as pessoas usuárias, elas não estão, né, tipo, isentas de carregar toda essa bagagem, né, de tanto, até porque a gente é bombardeado o tempo todo, né? Só se tipo, é muito difícil a gente ter acesso a outra visão e outra percepção, né? Tipo, o antiproibicionismo chegou na nossa vida, acho que de todos nós que estamos aqui, a partir do momento que a gente, né, começou já, tipo, já tinha uns bons anos de uso, de consumo, e aí foi para um ambiente que tinha acesso a essa informação, né? Não foi uma coisa, né, tipo, sei lá. Eu não entendi muito bem o ponto que tu falou ali, Diogo. Acho que tem uma coisa que vai muito da consciência da pessoa, né? Porque, tipo, a cocaína para muitos de vocês não faz mal, não o mal que faz para mim, sabe? Então, acho que a gente também tem que ter um pouco desse tato, assim, de saber o que é... Tipo, a gente não é proibicionista, né? Nossa política é de redução de danos, não proibicionista, mas a gente conseguir entender a necessidade ou o uso da pessoa com quem a gente está tratando e saber a que ponto que aquilo ali se tornou um problema na vida dela, que né, ela perdeu o controle de certo modo e que aqui tem que ser revisto algumas coisas, que aquilo ali, né, acaba sendo uma causa, só que é químico e é pesado, eu sei bem do que eu estou falando, e a que ponto que aquilo ali realmente é recreativo e que a pessoa tenha que apenas rever processos da vida e que aquilo vai sanar, sabe? Porque eu sou teoricamente contra a internação né, porque pelo que ela se tornou hoje, de fins comerciais e de instituições que lucram com isso, né? Mas eu, na minha experiência pessoal, eu precisei pedir para ir para uma clínica para fazer uma desintoxicação, porque eu não tinha condições, tipo, eu ia machucar emocionalmente a mim, as pessoas que tentassem me conter em qualquer lugar. Então, eu queria parar e eu precisava de, no mínimo, 10 dias desintoxicando em algum lugar, e eu pedi, eu quero ir, me deixa lá, porque lá eu não vou ter que fazer mal a ninguém, né? As pessoas que estão lá são profissionais tratados, se eu mandar eles tomar no cu, filho de uma puta, me solta, eles, né, têm um tratamento, sabe como lidar com isso, né? E eu precisei, muitas vezes, fazer de uma desintoxicação, assim, nesse ponto. E hoje em dia, aqui em Pelotas, a gente tem os CAPs, né, que são lugares de acolhida, que não são clínicas, mas que, como a gente viu no vídeo ali, do Parque dos Ratos, né, das realidades, dentro dos CAPs tem uma estrutura, a pessoa não fica presa, a pessoa fica com a porta aberta, a porta da gaiola fica aberta, mas dentro do CAPS é dada muitas opções para ela de recreação, de terapias ocupacionais e coisas, mas mesmo assim tem muitas pessoas que preferem ou tem a coisa de ir para o espírita aqui em Pelotas fazer né, ficar realmente recluso, porque eu tive isso, tá ligado? Eu tive de querer parar, não conseguir, quando vê tá lá. E pedir, pelo amor de Deus, me acorrenta aí, senão eu vou me acorrentar e vou tirar a chave longe. Então, é uma visão que a gente tem que ter É delicado, né? Como não existe receita de bolo, acho que a gente tem que simplesmente conseguir tratar a pessoa, né? O indivíduo, e conseguir entender as necessidades dela e o que vai ser melhor para ela naquele momento e, né? Eu, muitas vezes, já fiz a opção, vontade própria, de ficar recluso num ambiente que, teoricamente, a redução de danos seria a contrária, né? De clínicas e ambientes hospitalar, assim. Sim, eu entendi o teu ponto. Tipo, até só vou completar agora esse final de, tipo, não necessariamente, né, a redução de danos ela é contra a internação ou ambiente hospitalar, ela é contra a internação compulsória, né, da pessoa não optar por aquilo, não desejar aquilo. E eu concordo plenamente com tudo que tu falou.
Eu tinha até pensado numa perspectiva diferente, que eu trouxe, assim, era mais na questão dos estigmas e dos julgamentos morais que a gente já tem sobre o uso de determinadas substâncias. Eu pensei até numa situação de uma pessoa que, tipo, que usou LSD e está usando a cocaína pela primeira vez, entendeu? Tipo, aí ela, como ela já tem aquele preconceito de que usa, a cocaína é uma das que viciam, das que são perigosas, vai afetar a experiência dela, entendeu? Aí como ela já está, eu usei o LSD como exemplo que, né, como ela já vai estar sob efeito de um outro psicodélico, possivelmente pode afetar, sabe, a trip dela, foi mais nesse sentido. Eu me perdi falando também, comecei a falar e pensar na minha experiência e saiu. Eu ia completar também o que tu falou da diferenciação das substâncias, que tem muita gente, até produtores de festa, né, que nos chamam para trabalhar, venham trabalhar com redução de danos, venham testar as balinhas, venham testar o MDzinho, mas o loló é proibido aqui nessa festa. Se botar ou então até a própria cocaína, né, que tem uma carga, digamos, energética mais pesada por ter essa questão da criar a compulsão e tal, e é condenada por muita gente, né? Então, criam uma permissividade para umas substâncias e condenam as outras, assim, tipo, sem saber ter esse tato, nessa ligação de quem é que está usando o que, o porquê, o como, que realmente, às vezes, tem umas energias compulsórias que atrasam a vida de algumas pessoas. Eu sou um exemplo, acho que me atrasou bastante. E, né, estamos aí, vamos em frente. Eu acho que a grande questão é que nem o Siddhartha Guru fala, assim, né, que o Dio, acho que ele falou de faz mal ou faz bem, e aí eu acho que a fala do Jerônimo entra isso, que não é uma questão de faz mal ou faz bem, é a nossa concepção de é mal ou é bom, né, é ruim, e isso varia muito da pessoa, né, que nem o Siddhartha Ribeiro, ele brinca, né, ele fala assim, tipo, cachorro faz mal, cachorro faz bem, a gente tem que proibir o cachorro, né, ele tem uma palestra que ele fala sobre cannabis, que ele faz essa comparação, assim, né, de que o homem ele domesticou o cachorro e tem uma espécie para cada coisa, e que a gente não pensa na criminalização do cachorro, né? Mas a questão do uso, ela vai ser apontada, ela pode fazer mal para alguém, pode fazer bem para alguém, mas a substância em si, ela não tem moralidade, ela não é ruim ou boa, né? A gente que cria isso. E eu acho que parte muito dessa questão, assim, tipo, a gente acaba, através dessa moral e dessa visão proibicionista, a gente cria esses estigmas em cima de coisas que não são ruins, elas não são más, elas não têm uma energia pesada. O uso ou não uso e como isso é feito, né, pelo usuário, pelo contexto, pelo setting que a Milena falou, é que vai definir se aquilo está fazendo bem ou mal para alguém, ou para uma pessoa ou para outras pessoas. Né? E eu acho que parte muito disso, assim, da desconstrução da gente do não julgamento, desse não julgamento, assim, de você ter o foco na necessidade da pessoa. E a partir do momento que ela não está se machucando ou machucando outras pessoas, então aquilo não é mal, né? A partir do momento que ela está se machucando ou machucando outras pessoas, aí aquilo pode ser considerado ruim. Né? E não é, de novo, não é porque é a substância, é o uso, né? O comportamento. Quer tentar falar agora, Harry? Pode ser? Achei legal a fala de vocês aí. Foram boas colocações. O que eu ia falar não tá tão inserido dentro desse assunto. A outra questão sobre o antiproibicionismo, que um trabalho até que o André Barros, que é advogado da Marcha da Maconha, lá do Rio de Janeiro, ele desenvolveu faz um tempo, que ele falava que ele diz, né, que o primeiro município tal fazer alguma proibição de droga foi o Rio de Janeiro, em 1830, 4 de outubro de 1830, aí que era uma lei que falava é proibido a venda e o uso do pito do pango, bem como a conservação dele em casas públicas. Os contraventores serão multados, a saber, o vendedor em tantos escravos e mais pessoas, 3 dias de cadeia. Então, assim,
é uma luta, a luta do antiproibicionismo é uma luta que aqui no Brasil a gente já consegue datar de um tempinho, né? Por mais que o nosso país seja recente, a proibição andou junto a partir de determinado momento. E isso é uma questão, acho que histórica, que eu gosto sempre de trazer, que acho que é um dos primeiros registros, né, que a gente tem sobre esse assunto. Sobre essa questão, por exemplo, da distinção das substâncias, cara, eu concordo muito assim com vocês, vai muito do uso, de como a pessoa, qual contexto que a pessoa está utilizando e qual contexto de saúde também, tanto saúde mental quanto saúde física. Vai muito de pessoa para pessoa. E aí por isso não cabe a nós julgarmos, né? É sempre tentar entender o lado do próximo e ajudar a passar pelas experiências. Seria meio que isso que eu ia falar. Pode falar, Jerônimo. Não, acho que completando só ali o que a gente está conversando das diferenças das substâncias, acho que, né, sabemos que a intenção do uso, né, é o que teoricamente vai dizer bastante de como que a gente está administrando aquilo na nossa vida. Se ela está entrando ali para fechar um vazio, né, preencher um vazio para alguma lacuna sentimental, algo, né, como prazer externo, ou se é recreativo ou esporádico, etc. A gente tem que ter cuidado também, que a gente fala de substâncias, não vamos diferenciar, mas a gente tem que ter um cuidado nas substâncias que dão uma recompensa imediata. Tipo, a cocaína ou a cocaína fumada, que é o exemplo do crack, elas têm uma recompensa imediata e isso liga uma memória química no nosso cérebro. E essa memória química, ela pode nos atrapalhar, fazer a gente começar a botar a intenção, né? Se perder na intenção do uso, começar a usar em momentos não propícios para recreação e sim para o sentimento, e isso desenvolveu um potencial bem grande ao vício. Então, tem drogas. Eu não faço diferenciação, né? Assim de, isso é errado, isso é certo, isso não sei o quê. Mas eu tenho cuidado comigo, depois do que eu já desenvolvi de problemas com substâncias químicas, em drogas que me dão essa recompensa imediata. Ou que me dão uma recompensa serotonérgica muito grande. Porque como eu já tenho isso nessa memória química, às vezes eu tenho uma descarga de serotonina e penso... dopaminérgico, não serotonérgico, é isso também. Né? Enfim, estava falando, eu tenho isso e acabo ligando e indo atrás né, na minha cabeça, pensando já na substância que me prejudicou muito. Então, querendo ou não, eu tenho uma consciência assim de que as drogas têm essa diferença né, influenciam desse jeito diferente, assim, pelo que eu passei das minhas experiências, né? Eu não condeno nenhuma, não criminalizo nenhuma, assim, mas acho que tem drogas mais, digamos, perigosas, ou que a gente tem que ter um cuidado maior para não se atrapalhar na intenção do uso ali e acabar se atrapalhando na vida. Com certeza, com certeza. Tem substâncias que vão alterar o funcionamento do nosso corpo mais do que outras, né? Que vão ter influência na nossa cognição, na nossa forma de agir, de pensar, pelo menos por um momento. Pode falar, Milena. Eu ia mencionar aquele estudo de 2010, né, acho que foi do Griffiths, da Johns Hopkins, que falou sobre a classificação, né, de riscos, potenciais danos, e, enfim, de várias substâncias, né, psicotrópicas, e existem vários tipos de risco, né, riscos, enfim, a si e a outros,
potenciais, né, de dependência, falando de modo orgânico, e realmente tem algumas substâncias que têm alguns riscos determinados maiores do que outras, né? Os que estão, por exemplo, em questão de riscos de dependência, né? Os psicodélicos clássicos são os que ficam, né, com menos risco, e no caso, né, a cocaína já tem um risco de dependência bem maior, aí entra aquela questão que a gente estava falando, e o Jerônimo falou agora, e eu complementei do sistema dopaminérgico, que realmente, tipo, mexe com uma coisa que é muito foda para o ser humano, que é a busca de gratificação instantânea, né? Então, acaba tendo relação também com o tempo de duração do efeito, né? Quanto menor o tempo de duração do efeito e mais intensidade, mais pode acabar intensificando isso, enfim. Mas é isso, eu até vou buscar a tabelinha e vou colar aqui. Acho que vários já conhecem, mas pode ser que alguns não conheçam também. É bem interessante, que também vem a calhar nessa mesma discussão, né, sobre o proibicionismo, porque foi um estudo assim, que foi muito genial, né? Veio para realmente quebrar muito aquela questão tipo da classificação de drogas com base em nada, né? Tipo, porque, querendo ou não, tipo, existe uma tendência de criminalização e, enfim, né, midiática, que gira em torno, tipo, de uma classificação muito errônea das substâncias, né, que não é uma classificação científica, não está baseada em estudos científicos, e aí, então esse trabalho veio como um trabalho científico e muito sério, bem elaborado, enfim, para trazer essa percepção, assim, né, tipo, quais os reais riscos, enfim, e quais, no que eles implicam, né. Eu vou buscar o link e vou colar aqui. Esse estudo é aquele que tinha os riscos, né, tanto individuais quanto sociais, assim, de cada massa. É bem massa mesmo. Isso é interessante mesmo, até de a gente pedir ele para colar no grupo também do WhatsApp, pra gente... Acho que eu vou depois também colar o link dos vídeos, né, para também facilitar caso os preguiçosos e preguiçosos não entrem para ver a reunião inteira, né, pelo menos esses tópicos principais, assim, que a gente abordou. Acho que é interessante a gente colar ali no grupo do WhatsApp também. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vou deixar registrado e, putz, meu microfone estava fechado na gravação, mas vocês ouviram e vai ficar registrado no Docs a referência do vídeo. O nosso horário é até às 9 horas, né? Eu queria perguntar se vocês se importam de eu passar esse vídeo do Logan, para ficar já registrado. Que é um vídeo do Logan, mas é ele trazendo um artigo da Mainline, daquela revista, né? Que é sobre os 10 princípios da redução de danos. Eu acho bem interessante, assim, essa perspectiva. A primeira vez que eu vi esse vídeo, mudou, assim, bastante a minha visão, assim, até da nossa situação e tal, dos limites. Tá, então eu vou passar até para já... Ok, show. Massa.
Ele tem 11 minutos. Dale, vamos ver. E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao canal RD com Logo. Hoje nós vamos fazer aqui os 10 fundamentos da redução de danos. Eu gostaria de dizer que esse texto que eu vou colocar aqui, ele não é meu, é da revista Mainline. Eu vou deixar aqui embaixo o link tanto da revista quanto do texto que está em inglês, mas eu vou adequar esse texto para a nossa realidade aqui no Brasil e eu espero que vocês gostem. O primeiro é nada sobre nós sem a nossa presença, ou seja, não dá para fazer política pública, não dá para se pensar um cuidado com o usuário de drogas sem a sua participação, sem o seu protagonismo na parte de implementação, de pensar a ação, de avaliação, inclusive na parte de ação. É muito comum existir políticas públicas extremamente verticais, onde uma pessoa que não é usuário de drogas pensar política pública para um usuário de drogas. O grande problema disso é que corre-se o grande risco dessa política pública não fazer o menor sentido para o usuário. Ou seja, não faz sentido fazer e pensar política pública para um grupo de pessoas que não estão se envolvendo com o processo de implementação, de ação, de monitoramento, de avaliação. Pensem vocês um grupo de héteros pensando política pública para pessoas LGBTs, ou um grupo de homens pensando em políticas públicas para as mulheres. É claro que numa formulação de uma política pública para um determinado grupo de pessoas, pessoas que não fazem parte do grupo que vai ser atendido por essa política podem participar. O problema é que o protagonismo dessa política pública precisa ser do grupo que vai ser atendido, para que essas ações façam sentido para essas pessoas. Um exemplo disso é a Marcha da Maconha, que muitas pessoas falam assim, que é um grupo de usuário que fica advogando em causa própria. É claro, e tem que ser assim. É um grupo de usuários que se reúnem para pedir uma mudança de política pública no seu país. Que é algo mais legítimo do que isso? O segundo é uma abordagem centrada nas pessoas. É muito comum a gente ver por aí políticas públicas que pensam nos usuários de drogas e quando olha para essas pessoas, vem a droga. Olha para ele, esse aí é o usuário de maconha, esse é o usuário de crack, esse é o usuário de álcool. Não, uma política pública que vê o usuário de droga e suas potencialidades e não a droga que o sujeito usa. Construindo assim relações entre pessoas não julgadoras, não prescritivas e honestas. Colocando o usuário de droga nessa forma como protagonista de sua história, da sua vida, de suas ações e suas escolhas. Essa relação que se estabelece faz com que o usuário de droga se sinta muito mais reconhecido e empoderado das suas ações. O terceiro é, mais do que ofertar um serviço de qualidade. A grande questão que a gente consegue ver aqui no Brasil é que muitos serviços são abertos, um prefeito ou um governador, o presidente quer colocar uma bandeira lá, vários títulos como crack é possível vencer, recomeço, de braços abertos, enfim, vários serviços que são ofertados para os usuários e quando a gente vai observar esses serviços de perto, eles não são de tanta qualidade assim. Nós precisamos ofertar para esses usuários um serviço que garantam para eles o que eles já têm previsto por lei. Quer um exemplo de como isso acontece? Quando você pega um usuário de drogas que está em situação de rua e ele vai para um serviço de saúde, por exemplo, como uma UBS, muitas UBS não atendem esses usuários porque eles não têm documento. Só que não é preciso ter documento para poder ser atendido pelo SUS. Então, logo você vê que os usuários de drogas, muitas das vezes, não são aceitos num serviço que, por um acaso, eles têm direito. Os serviços, eles precisam ser flexíveis, de baixa exigência, isso é muito importante. Imagina uma pessoa que não consegue ou não quer parar de usar drogas. Aquela pessoa que não quer parar de usar drogas, a gente não vai dar nenhum cuidado para elas. Né? E também as pessoas que não conseguem parar de usar drogas. Às vezes a pessoa quer, não consegue, e o que a gente vai fazer? Fulano, você bebeu de novo? Não, né? A gente vai fazer um cuidado com essa pessoa a partir das possibilidades que ela consegue naquele momento. Ela não passou a usar drogas e ter problemas com as drogas da noite pro dia e não vai deixar de usar drogas da noite pro dia. Então é importante que esses serviços sejam flexíveis e de baixa exigência. E muito importante, que esses serviços também sejam feitos pelos seus pares. Então é muito importante que usuários de drogas também possam fazer parte e trabalhar nesse serviço de cuidados com usuários de drogas.
4. A redução de danos visa a melhoria da qualidade de vida. A redução de danos ela não se importa muito se a pessoa vai parar de usar drogas. A redução de danos não é um caminho para que a pessoa pare de usar drogas. A redução de danos tem como objetivo fazer com que a pessoa melhore sua qualidade de vida. Isso inclui moradia, trabalho, saúde, garantias de direitos, envolve restabelecer uma relação com a família, com a comunidade, enfim. Então, a redução de danos visa a melhoria da qualidade de vida do usuário. E se o usuário chegar para um redutor de danos ou para pessoas que trabalham com redução de danos e fala, bom, o meu problema hoje é a droga, aí sim nós vamos pensar de todas as formas possíveis para que essa pessoa nunca mais faça o consumo de drogas, se esse é o objetivo dela. Então, a redução de danos não visa que a pessoa pare de usar drogas, mas pode ser uma possibilidade se isso fizer sentido na vida dela. Parece um absurdo ter que falar o óbvio, mas vamos lá. A quinta tem muito a ver com a redução de danos não se opõe à abstinência. Isso é muito interessante aqui no Brasil, porque a abstinência, as pessoas que trabalham com abstinência, com muitos modelos de abstinência, falam a redução de danos mantém as pessoas usando drogas, incentiva as pessoas usando drogas, o que é um verdadeiro absurdo. Na verdade, a redução de danos visa a autonomia do sujeito. Então, se uma pessoa quer parar de usar drogas, nós vamos fazer todo o possível para que ela nunca mais faça uso de drogas, respeitando o seu desejo. Agora, se a pessoa não quer parar de usar drogas ou não consegue parar de usar drogas, nós vamos cuidar delas da mesma forma, nós vamos construir juntos com elas a melhoria da sua qualidade de vida. As pessoas sabem o que é melhor para elas e nós vamos estar ali ajudando elas a alcançar esses objetivos. Então, é isso. A quinta é a redução de danos, abraça a abstinência desde que esse seja o objetivo do sujeito naquele momento. 6. O contexto social. Nós da redução de danos entendemos que os danos relacionados com as drogas ou são causados ou eles são agravados pelo contexto social e cultural no qual o sujeito está inserido. Isso inclui políticas públicas de cuidado e de repressão ao usuário de drogas. Isso inclui a forma que a sociedade vê os usuários de drogas, a cultura de uso de drogas. É muito comum a gente ouvir falar assim, não aguenta, bebe leite. E toda a cultura que incentiva o uso de bebida alcoólica aqui no Brasil, por exemplo. Todas essas questões estão inteiramente ligadas aos danos que podem causar o usuário de drogas. Ele ser preso, ele ser perseguido, ele ser visto como marginal, ele ser visto como bandido, ele pode estar passando mal por causa de alguma droga e não buscar ajuda, ou não achar que tem direito por ser usuário de drogas, enfim. Essa questão social ela está inteiramente ligada, associada e muitas das vezes é a causadora de danos do usuário de drogas. Portanto, é extremamente importante pensar no contexto do uso de drogas para se pensar numa redução de danos do contexto do uso de drogas. 7. Reconhecer que o uso de drogas não é crime. As pessoas têm o direito de fazer o que elas quiserem com seus próprios corpos. Logo, se você quer trabalhar com redução de danos, se você acredita na redução de danos, necessariamente você tem que ser favorável à descriminalização das drogas. Não é possível a gente pensar que usar drogas pode ser algum crime e se opor completamente com ações penais contra um usuário de drogas pelo fato dele fazer o uso de drogas. E se a gente entende que usar drogas não é um crime, nós também não podemos forçar ou obrigar uma pessoa a fazer um tratamento. Então, não faz o menor sentido pensar em um tratamento e um cuidado de uma pessoa que não está querendo parar de fazer uso de drogas. Então, não dá para ser favorável a algum tratamento obrigatório, compulsório, forçado, seja lá qual for o nome que é dado para esse tipo de coisa. 8. Uma abordagem pautada nos direitos humanos. Uma pessoa que faz uso de drogas, ela não perde seu direito como um cidadão, ela não perde seu direito como uma pessoa humana. Logo, ela tem que ter os seus direitos humanos garantidos. Então, não há como se fazer uma ação de redução de danos, não há como defender um usuário de drogas sem ter antes defender os direitos humanos. Uma pessoa que faz uso de drogas não perde o seu direito como um cidadão e não deixa de ser um ser humano com os seus direitos garantidos. É muito comum ouvir falar por aí nas manchetes, nos jornais, de lugares que fazem cuidado com usuários de drogas e que violam sistematicamente os direitos humanos. Então é imprescindível que nós que lutamos pelo direito dos usuários de drogas, lutemos também pelos direitos humanos. 9. A redução de danos está aberta a todas as pessoas que fazem uso de drogas, desde aquelas pessoas que fazem uso de drogas em situação de rua, que fazem uso de crack, que fazem uso de álcool, cocaína, pessoas que são ricas, baixas, pobres, enfim, independente da droga que o sujeito usa, se é êxtase, LSD, enfim. Mas esse cara aí
faz uso de loló, loló não pode. É comum a gente escutar produtores de festas falando assim, não, na minha festa não é proibido o loló. Como assim? Então quer dizer que você que defende aos usuários de drogas, defende um tipo de usuário de drogas, você reproduz o proibicionismo com outros usuários de drogas? Isso não faz o menor sentido. Então, nós estamos abertos não só a todos os tipos de drogas, mas também a todos os contextos no qual as drogas são usadas. Contextos de festas, pessoas em situação de rua, pessoas que vão para balada, mulheres e homens que fazem programas. Enfim, independente do gênero, classe social, contexto de uso, tipo de droga que é usada, se é droga de rico, droga de pobre, não interessa. A redução de danos está à disposição para poder pensar em estratégias de cuidado e melhoria da qualidade de vida, seja ele o usuário de droga que for, independente do seu contexto social, independente da sua classe, gênero, raça, cor, enfim. E por fim, a 10ª, a redução de danos é uma estratégia holística baseada em evidências. É muito comum as pessoas falarem, mas vocês não conseguem comprovar que a redução de danos funciona. Isso não é verdade. Se a gente for pegar os dados do final da década de 80 e início da década de 90, nós vamos perceber que as ações de trocas de seringa com usuários de drogas, que sim, eram estratégias extremamente pragmáticas para que as pessoas não pegassem, não transmitissem HIV, nós vamos perceber uma enorme diminuição da contaminação entre usuários de drogas. A redução de danos, ela visa informar o usuário de drogas, visa a reflexão do uso de drogas, de qual é o significado da droga na vida do sujeito naquele momento e assim podendo diminuir os riscos associados ao uso de drogas daquele sujeito. Um exemplo disso, se vocês pegarem lá o número 6 que eu falei sobre o contexto social, é a gente pensar em pesquisas que falam, por exemplo, como a Ratolândia. Se você não conhece a pesquisa sobre a Ratolândia, tem um vídeo no YouTube também, é bastante interessante. Bom, gente, é isso, as 10 regras da redução de danos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou e quem não gostou, comenta lá na descrição do vídeo. É importante ter esse feedback para saber por onde eu tenho que ir, o que eu deveria abordar mais, o que eu deveria abordar menos. Quem gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Sensacional. Caiu. Então, gente, eu acho Sensacional o vídeo. esse vídeo bem didático, acho bem massa esses princípios da online. E acho que, né, por mais que ele não seja diretamente voltado para a questão da redução de danos em contexto de festa, acho que tudo é utilizável, né? Acho que tudo nesse contexto é utilizável. Né? Ele até acabou abordando vários pontos, né, que tipo, o Jerônimo falou, né, que a mim falou. É isso, gente. Não sei o que mais vocês gostariam de falar sobre. Não sei se a gente também já está passando um pouquinho do horário, né? Não sei como a gente está nessa questão, mas até porque está sendo gravado. Acho que a gravação está um pouco menos, né? Porque a gente começou a gravar depois, né? Então é isso, né? Eu acho que é tipo, a gente até eu gosto desse último princípio, né? Sobre a cientificidade, sobre, né, ser baseado em evidências, que a gente, né? Muitas vezes a gente acha que certas coisas são redução de danos, né? Tipo, e algumas nem são, e outras são práticas de redução de danos, né? Tipo, a redução de danos é muito além disso, né? A gente tem que enxergar realmente como uma perspectiva de cuidado que o principal objetivo é dar mais autonomia àquela pessoa, né? É trazer mais aquela pessoa para próximo da informação, para ela poder, né, compreender cada vez mais o uso dela, né? A vida dela e por que ela está usando, que nem o Jerônimo trouxe aqui do momento, né? E para a partir daí começar a ter, né, decisões e consumos mais conscientes, mais esclarecidos. Né? Então, acho que é isso, gente. Não sei o que mais vocês querem, se alguém mais quer falar alguma coisa. Não, eu achei as contribuições sensacionais. Gostei da contribuição de todo mundo. E queria agradecer por essa reunião aí. Essas reuniões do Tianga estão sendo bem legais. A gente poder se inteirar de novo dos assuntos. É sensacional. Eu acho que mais além a gente pode pensar num próximo encontro, pensando especificamente em redução de danos em contexto de festa. Né? Não sei se essa é uma temática que acho que vale a pena para um encontro. Eu acho que sim, né? Eu acho interessante até para a gente ir abordando, sei lá, ponto a ponto o nosso trabalho, né? Para as pessoas que ainda não atuaram, né? Por exemplo. Então, tipo, como tem naquele PDF que a gente costuma mandar com a proposta, né? Acho que é interessante a gente abordar aqueles pontos
encontros. Pode falar nele. Eu ia fazer só um parênteses antes de Levanta a mão, então. para mim. Desculpa, Milena. Acho que a gente pode visar a próxima reunião só em ver o horário da disponibilidade dos que estão chegando agora no coletivo, né? Para que eles participem sincronamente. Hoje a gente falou no final, né, um pouquinho sobre a questão da classificação e tal, e era uma coisa que eu queria falar hoje na reunião, ver com vocês, tipo, na última a gente falou, né, sobre talvez colocar na roda, assim, alguns assuntos para ir falando um pouco nos encontros, e aí eu queria contribuir, falar um pouquinho exatamente sobre isso, assim, tipo, sobre a classificação científica, né, da substância, sei lá, psicofarmacologia, e porque eu acho que essas coisas vão influenciar, a gente precisa, né, principalmente quem vai ficar né, tem preferência por ficar no SOS, porque essas coisas interferem diretamente, né? Então, talvez falar um pouquinho sobre SOS também, né? Mais ou menos isso, assim, tipo, se tiver alguma pauta, quer dizer, uma vaga em aberto, né? Eu gostaria de pautar essas coisas. Acho uma ótima. Até eu fiquei interessado no que o Miguel tinha para compartilhar, que ele começou a falar de farmacologia e não sei o que, da última vez que ele pegou a palavra aqui, eu fiquei querendo saber mais. Acho que de repente é interessante também fazer uma troca, né? Ele estar presente. Não Isso me passou pela mente, Jerônimo, porque aí eu acho que dá para unificar, né? Tipo, a gente pode ver né, eu passar essa proposta para ele, quem sabe a gente fazer os dois, assim, né, de dupla e tal. Ou até de repente tu né, faça e ele, estando presente, vai participar, né? Vai nos passar as ideias junto. Uhum, que eu acho que pode ser que ele tenha interesse, assim, em, tipo, né, trazer algum material, alguma coisa sobre, né, que ele gosta bastante desse campo. Abri errado. Eu ia falar exatamente isso, do Miguel e da fala que ele teve no último encontro, que de repente vocês podem fazer algo juntos. E a gente tem programado a questão de testagens, né, com a Rosa e possivelmente com a Ali. Vamos tentar trazer a Ali para fazer essa palhinha para nós. Porque poderia ser antes, né? Então, exato. Acho que faz até mais sentido. Isso. Com certeza, com certeza. E aí, de repente, a gente pode... De boa, Rosa. A gente pode pensar nesse cronograma, assim, de fazer psicofarmacologia, aí não sei se de repente a gente não tenta fazer junto, porque a gente está pensando assim, idealmente até a próxima intervenção, pelo menos até o Origens, que vai ter mais gente nova. Teria que ter espaço para fazer psicofarmacologia, testagem, primeiros socorros e atendimento. Então, de repente, ao invés de fazer uma sessão inteira, não sei se a gente tenta enxugar isso para dar tempo de fazer, tipo, faz um bate-bola, assim, faz psicofarmacologia e testagem. A gente não se aprofunda muito, mas a gente, né, inicia uma conversa com referências, assim. Ou se a gente se aprofunda num só, eu não sei o que vocês acham, porque eu acho que fazer 4 encontros até março é corrido, talvez. Mas aí eu acho que fica pra gente conversar aí sobre isso, porque eu acho que é tudo muito importante, assim, mas eu acho que tem que ter uma priorização pra gente conseguir dar conta de falar sobre tudo. Será que 3 encontros dá? Ou será que seria muito também? Porque, tipo, eu tinha colocado ali, daqui a pouco a gente pensa num falar sobre, né, substâncias em geral, como a Mi falou, e psicofarmacologia. Depois, num outro, fazer redução de danos, contas de festa e testagem. E depois, no próximo, primeiros socorros e não sei mais algum tema final. Assim, não sei se seria muito. Seria uma opção também. Primeiros socorros e SOS, né? E acolhida, acho que os dois poderia fazer, né? Primeiros socorros e acolhida de experiências difíceis.
O que eu ia falar é a gente talvez focar, talvez no início, o que de experiências que a gente tem que passar para quem está chegando e depois fazer algumas reuniões de estudo geral mesmo, que, né, tem coisas que acho que cabe a todos nós sabermos, né, nos interarmos e falar sobre, e tem umas que são bem importantes da gente conseguir passar para eles a tempo da gente chegar no Origens. E além disso, tem o nosso Drive também, né? Com alguns conteúdos e tal, que ao longo disso, tipo, mesmo fora de reunião, né? Dá para ir dando uma estudadinha e tal. Alguns conteúdos lá, né? Tem vários. Tem vários conteúdos massa lá. É isso então, gente. Seguimos ali as organizações e combinações pelo grupo do Arts. Boa noite pra vocês. Muito obrigado. Peraí. Quando que a gente se vê de novo? Acho que a gente vê a disponibilidade dos que estão recém-chegados e tenta marcar uma para que eles participem. Depois a gente organiza isso de que vai ser o quê, qual a informação que a gente vai passar na próxima, para a gente ver se é necessário ou se vai ser válido só para nós mesmos e etc. Posso fazer um doodle, que a gente tinha feito aquela disponibilidade antes, mas talvez eu possa fazer um doodle até o dia 10, que seria o nosso próximo encontro. Teoricamente seria dia 10. Então a gente pode simplesmente marcar ali, ver qual data que casa mais e aí brinca. Colocar as opções ali daquela semana. Ali, a gente joga ali e joga, tipo, mais ou menos, eu vou dar uma olhada na disponibilidade, mas tem alguns horários que batem mais, assim, com a galera, né? Aí eu vou deixar esses em aberto e aí a gente vê qual que é o melhor dia. Quando é que vai ser o carnaval? Alguém sabe? De cabeça? Fim de novembro, começo de março. Quarta-feira de cinzas, acho que é 3 de março. É uma semana, 2 antes da origem, né? Pode ser. Massa. Então, dia 10 eu quero não poder. Quero estar em Santo, mas não sei se vai dar. Dia 10 de fevereiro. Que dia é da semana? Deixa eu ver aqui. Dia 10 é sexta, se não me engano, eu acho. Não, é quinta. Não, é quinta. É quinta. Daqui a 15 dias. Falha uma quinta. Então, eu não, nesse horário eu não posso. Tipo, já tenho alunos marcados. Tenho alunos novos. Hoje eu consegui. Bom. Não podemos, mas não vai. Uhum. Talvez como o pessoal que entrou agora no coletivo, o Cássio e o Lucas, que conseguiram repetir, né? E viram nesse mesmo horário, talvez seja bom a gente mudar mesmo. Tá. Ou não. Bom, a gente vê por ali então. Sim, show, meu povo. Beijos. Amo vocês. Saudades. Tchau, tchau.